Provérbios 3, louvado seja Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12, só lembrando aquelas pessoas que deram o nome, que se interessaram pelo discipulado para o batismo. Nós vamos começar nessa quinta-feira, tá? Depois eu mando lá um WhatsApp para as pessoas, mas a gente vai começar quinta-feira às 19h30 aqui na igreja, tá? Aí nós vamos começar então, seja uma, duas, três pessoas, e aí tudo dando certo, você tendo condições e desejando o batismo, ele será realizado no dia 1º de dezembro, no nosso tradicional almoço, e culto pela manhã e almoço da igreja, que a gente faz todo final de ano. Vai ser ali no sítio do Edson Marcos esse ano, tá? Ele cedeu para a gente ali, pedi para ele cedeu carinhosamente para nós, então vai ser lá. Vai ser uma manhã, um dia, a gente vai passar o dia todo ali, então o batismo vai ser lá. Tendo uma vida preciosa, 2, 3, nós faremos o batismo para a glória do nome do Senhor Jesus. Então quinta agora, 19h30, aqui nos fundos da igreja, nós vamos começar. A palavra do Senhor Jesus diz assim, ó: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai, nós consagramos a Ti, dedicamos ao Senhor este tempo, Senhor, precioso, no qual estaremos, Pai, ouvindo a Tua palavra, recebendo, Pai, o Teu alimento, a Tua água viva, que nos fortalece, que nos anima, que nos dá bom entendimento. Eu repreendo agora, Senhor, todo sentimento, toda preocupação, tudo aquilo, Pai, que ocupa agora, Senhor, mentes e corações, impedindo a compreensão das Sagradas Escrituras. Eu repreendo toda ação maligna e toda ação humana, Pai, que provém do coração. Senhor, leva cativo agora os nossos olhos, ouvidos, todo o nosso ser, que possamos aproveitar este tempo, prestando muita atenção nas Sagradas Escrituras. Oramos assim, pedindo para que o Senhor graciosamente fale conosco mais uma vez. E oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, Provérbios 3, conselhos da sabedoria aos moços, é o tema aqui na versão da minha Bíblia, talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas são conselhos muito preciosos. Nós identificamos aqui um diálogo, fica bem claro aqui que é um pai
junto de seu filho. Eu fico imaginando assim, como se aqui estivesse o pai assentado na sua cadeira, no seu lugar favorito da mesa, aqui o filho assentado no seu lugar, e os dois então ali tendo esta conversa, esse tete a tete, esse olho no olho, o pai passando conselhos preciosos a esse jovem, a esse moço. E vejo e identifico aqui alguns moços, moças, jovens, né? Quando a gente chega nos 43, quem tem 35, 38 é moço, né? Então, fique lisonjeada ou lisonjeado, se você está com 37, 38, você é uma jovem, para mim um jovem, né? Ah, meus 38 anos, meu Deus. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, né? Aqueles que eram velhos para nós uma época tornam-se novos, né? Mas imagine a cena, né? Um pai experiente, vivido, com os seus acertos e seus erros, passando para o seu filho bons conselhos. É uma pena que nem todos nós tivemos esse privilégio de ter um pai talvez que se preocupou em fazer isso, ou alguns nem tiveram um pai presente, né? Enfim, mas se você é pai hoje, né, ou mãe, procure ter momentos assim com seus filhos. Isso é muito interessante. Uma mãe se assentar com suas filhas, ou com seu filho, um pai, e passar ali um pouquinho da sua experiência, passar um pouquinho da sua bagagem, e não ter vergonha também de expor os seus erros ou fracassos dentro daquilo que pode ser colocado, porque nós não podemos compartilhar só o sucesso. Os nossos erros são importantes também ser compartilhados para os mais jovens, para que eles também possam entender que nós também já erramos, mas que tivemos a oportunidade de nos arrepender e de nos consertar. No último trabalho com os jovens que nós tivemos, foi muito bonito. Nós tivemos ali 3 pessoas, uma mais velha, né, uma que está ali, né, não é nem jovem, não está nem no time dos mais velhos, nem do mais jovem, um pouquinho mais experiente, e um jovem. E eles expuseram ali, sem, né, nenhum temor, os seus acertos e os seus erros. E eu percebi que os mais novos ficaram vidrados, eles não perdiam o olhar, porque isso é importante. O referencial é importante. Quando você vive num meio onde não há referência, é preocupante. Quando você olha à sua direita e não tem quem se espelhar, ou você olha à sua esquerda e não tem quem se espelhar, enfim, isso é muito ruim. Por isso que é bom essa interação, nós compartilharmos a vida. E aqui está um pai e um filho, um diálogo de um pai e um filho. E esse pai, então, está passando coisas muito boas. E é claro, que nós podemos contextualizar aqui, o pai sendo o nosso Deus, o Deus triuno, e o filho nós, que estamos nesse caminho, né, do aprendizado, né, de encaixar os nossos pés, né, o discípulo. O que é discipulado, né? O discipulado é mais ou menos o mestre indo à frente, deixando as suas pegadas na areia, e nós atrás tentando encaixar as nossas pegadas nessas pegadas, seguras, confiantes, corretas. Então isso é o discipulado, nós estamos nesse caminho, ou pelo menos deveríamos estar. O tema dessa mensagem é: confiar em Deus faz toda a diferença. Nós acabamos de encerrar mais um pleito eleitoral. Eu só fico preocupado com aquelas pessoas que colocam muita confiança, ou muita expectativa, além do normal, em cima de um candidato ou candidata. Isso é muito preocupante. Porque quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de pessoas que são falíveis, que falham. Então, por isso a gente não pode depositar toda a nossa esperança nas pessoas, porque elas são falhas. Em algum momento elas não vão atender os nossos requisitos, ou não vão chegar na estatura que nós imaginávamos que elas poderiam chegar. Por isso que
confiar no homem totalmente é extremamente prejudicial e perigoso. Porém, confiar em Deus faz toda a diferença. Por isso que a nossa confiança plena, total, precisa estar em Deus. Deus nunca falhou, meus irmãos, e nunca falhará. Ah, pastor, mas em um dado momento da minha vida, parece que eu não percebi a presença de Deus e tal, eu pedi a direção, fiz isso, orei, não, Deus não falhou. Pode investigar melhor, faz um juízo de valor mais bem feito, investiga melhor. O erro não está em Deus, Deus não erra. A palavra do Senhor é infalível, Deus é infalível, Ele é soberano, perfeito em todos os seus caminhos. Deus não erra. A falha está aqui, não lá. Está na base aqui, não lá, nunca. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Então, confiar em Deus faz toda a diferença. Aos estudantes aqui, aqueles que estão se graduando em algum curso na faculdade, direito, administração, contábeis, enfim, medicina, em quem você tem confiado? A sua confiança total está em você e na sua capacidade de reter conhecimento? Ou está primeiramente em Deus? Aos casados, a sua confiança está em quem? Aos filhos, a sua confiança está em quem? A nós, igreja do Senhor, a nossa confiança está em quem? Se a resposta está em Deus, nós estamos seguros. E Provérbios 3 nos traz garantias muito preciosas a respeito desta confiança. Durante a semana toda eu orei, meditei, mergulhei aqui nesse texto. Nós já fizemos isso com os homens, nós já estudamos Provérbios 3, foi muito bom. E algumas coisas muito lindas aqui ficam evidentes e claras para todos nós. Primeiro, confiar na palavra de Deus e no que ela ensina faz toda a diferença. Vamos ler na sua Bíblia. Presta atenção. Ó. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Olha que interessante. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração aqui não é um músculo, coração aqui é a alma, é o interior, é o profundo da nossa existência. Guarde os meus mandamentos, as minhas ordenanças, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então nós temos aqui pelo menos 3 bênçãos geradas, advindas, irmãos, do ensino de Deus e dos mandamentos do Senhor, que é a sua palavra. Quando a gente fala em mandamento, não fixa atenção nos 10 mandamentos. Mandamento aqui é a lei de Deus, é a palavra do Senhor, é a doutrina, é a sã doutrina. Então, quando nós estamos atentos aos ensinos de Deus e guardamos no nosso coração os seus mandamentos, ou seja, eu ouço e retenho, eu ouço e retenho. Qual que é o problema da humanidade nos dias atuais? Ela ouve, mas não retém. Ouve, mas não retém. É o saquetel furado que a Bíblia fala. É saco furado.
Do mesmo jeito que entra, vaza e vai tudo embora. Então nós precisamos ouvir e guardar. Ouvir e guardar. Ouvir e guardar. Diga isso para você quantas vezes for necessário. Ouvir e guardar. As pessoas ouvem, ou melhor, elas não ouvem, elas escutam. Ouvir é diferente. Esse que é o problema da geração atual. Escuta muita coisa, ouve muito pouco. Ah, pastor, mas escutar e ouvir é a mesma coisa. Não é não. Escutar é algo mais raso. Ouvir é mais profundo. Ouvir e guardar. E quando a gente faz isso, pelo menos 3 bênçãos são geradas assim dentro de nós e que se externam na nossa vida. Primeira delas, abundância de dias. Porque eles aumentarão os seus dias. Pessoas que ouvem a Deus e guardam os mandamentos do Senhor, têm os seus dias aumentados, têm longevidade de dias. Por quê? Porque aprende a cuidar do templo do Espírito Santo, aprende a não se envolver com qualquer tipo de coisa, a não se associar com qualquer tipo de pessoa, a não permitir que qualquer tipo de situação adentre a sua vida. Pessoas que guardam os mandamentos do Senhor são pessoas que têm uma possibilidade, mas muito grande, de serem pessoas longevas, pessoas que viverão muitos dias na presença de Deus. Aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Outra bênção gerada, advinda do ouvir e guardar os mandamentos do Senhor, qualidade de vida. Ele diz que os mandamentos do Senhor ouvidos aumentarão os nossos dias, no verso 2, e lhe acrescentarão anos no plural, de vida e paz. Vida e paz. A maioria dos 8 bilhões de habitantes da terra não vivem e muito menos têm paz. Ué, pastor, mas como é que não vive, ué? Tem 8 bilhões de pessoas, se está respirando, está comendo, está pensando, vive. Não está, não vive. Existir não é viver. Para mim não, são conceitos diferentes. Existir é uma coisa, viver é outra, e viver com paz é outra, melhor ainda. Anos de vida e paz. Quando nós ouvimos a palavra, guardamos os mandamentos do Senhor, nós adquirimos qualidade de vida. A vida passa a ser uma experiência graciosa, gostosa, abençoada. A gente não vê a hora do sol nascer e encararmos a vida, encontrarmos as pessoas, falar do amor de Deus, enfim, viver. Porque nós temos uma legião de pessoas que estão apagadas. Tem gente que está nesse exato momento pensando assim, que droga. Amanhã é segunda-feira, vou ter que ver aquela abençoada daquela mulher de novo no serviço, ter que aguentar aquele patrão, que droga, não queria, e quantas outras, que para elas a vida acabou faz tempo. É como se você tivesse a oportunidade de enxergar preto e branco e colorido. Quem viveu na época da TV preto e branco? Levanta a mão. Pode se entregar aí, em nome de Jesus. É do cinema mudo ainda. Quem não levantou a mão é do cinema mudo. Vocês se lembram? Meus irmãos, quando nós conseguimos comprar uma TV colorida, mudou tudo. Eu me lembro, olha o detalhe, passava a propaganda da Colinos, você lembra da Colinos? Mudou o nome, agora nem sei como é que chama mais, Sorriso, né? Ficou bonito Sorriso, né? Mas chamava Colinos antigamente, né?
E era uma das propagandas mais lindas, né? Eram lá no mar, e aquela água, né, parecia ser uma praia muito linda, mas era em preto e branco. Então a propaganda era bonita, mas não tinha cor. Quando nós trocamos a televisão e eu vi essa propaganda, eu fiquei abismado de ver a cor das coisas, o mar azulzinho. Eu nem sabia, eu nunca tinha ido na praia ainda, não sabia que o mar tinha mar azul daquela cor. Eu comecei a ver as coisas, tudo colorido. Irmãos, eu não preciso nem perguntar para você. É muito melhor ver as coisas coloridas do que monocromáticas ou preto e branco. Então, quando nós falamos de qualidade de vida, é isso. É você viver a vida e enxergar as coisas com cor, com alegria, com expectativa, com esperança, que amanhã pode ser melhor do que foi hoje. Quanta gente se agarrando ao passado, que pena. Lá em 1900 e preto e branco, lá quando o Guaraná ainda era de rolha, era tão bom, tão maravilhoso, que amém, todos nós temos um passado, mas por que hoje não é? Por que amanhã não pode ser melhor? Nós temos a promessa aqui, ó, e lhe acrescentarão anos de vida e paz, mas para isso, não basta só trabalhar e ganhar dinheiro, juntar bens, ter bons relacionamentos, apenas ter saúde física, não, isso não garante anos de vida e paz, mas sim ouvir e guardar a palavra de Deus. E por último, bênçãos geradas advindas do ensino de Deus, da obediência aos seus mandamentos, a abundância de dias, qualidade de vida e por último, favor de Deus e de outras pessoas. Meus irmãos, todos aqui são filhos, talvez não tenham mais o papai e a mamãe vivo, mas são filhos. Quando nós, cadê a Maria Alice? Vou pegar a Maria Alice agora. Maria Alice, quando você obedece 100% à mamãe, e aí chega a hora de você precisar de um favor dela, a reação dela é positiva ou negativa? Positiva, está vendo só? Não é assim? Quando um filho corresponde aos pais com obediência, com temor, com respeito, Jesus diz isso: se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais eu. Ninguém vence Deus em dar, irmãos. Então, quando nós estamos alinhados com a palavra, guardando a palavra, vivendo dentro da palavra, andando em obediência, essa bênção do favor de Deus é gerada sobre nós, a graça abundante de Deus é ministrada sobre nós. Por quê? Se eu atendo e correspondo positivamente à vontade de Deus, isso não é barganha, é consequência. Não é uma troca, não, Senhor, eu vou te obedecer para mim ser abençoado, não é isso. Mas é uma questão, irmãos, de justiça. Quando um homem e uma mulher têm o seu coração na palavra de Deus e vive segundo o mandamento do Senhor, automaticamente essa pessoa conta com o favor de Deus, com a graça de Deus. E também, olha que coisa interessante, se a graça de Deus já não fosse suficiente, ainda tem mais uma bênção aqui, ó. Essa pessoa ainda vai contar com o favor de outras pessoas. Olha que coisa especial. Esses dias atrás eu disse para uma pessoa que, além de ser mandamento, ordenança de Deus ser igreja, está inserido no contexto de igreja, ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja em casa sozinho, a gente é igreja de fato, unido num corpo, tendo Cristo como cabeça e sendo corpo, parte desse corpo. Eu disse para uma pessoa uma coisa que eu sei que é verdadeira. Pode ser que você esteja em uma igreja ou num corpo onde tenha 200 pessoas.
Pode ser que no pior dia da sua vida, 198 virem as costas para você, ou não estendam as mãos para te ajudar. Mas, nem que seja uma, Deus vai movê-la na sua direção, e ela vai te abraçar, e ela vai caminhar com você, e ela vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Agora, e sozinho? Como é que faz? Por isso que a Bíblia diz, melhor ser dois do que um. Se um cair, imagina só, você está lá, perambulando, numa estrada difícil, cheia de desfiladeiros, você está sozinho. De repente você escorregou, caiu, torceu o pé. E agora? Quebrou o pé. Falta 20 quilômetros para chegar, 10. Não tem contato com ninguém, vai morrer ali. Dependendo do ferimento, morre, se cortar. Agora, se tiver em dois, a coisa muda de figura. Um pode sair correndo e achar socorro, ou se for algo, pode pôr nas costas e carregar por um tempo, enquanto aguentar. Enfim, você tem alguém para te ajudar. As chances dobram. Então, olha que bênção. Como que é importante a gente confiar na palavra de Deus, no que ela ensina. Isso faz toda a diferença, isso gera bênçãos, abundância de Deus, qualidade de vida, favor de Deus. Outra coisa interessante que a gente encontra nesse texto, confie na palavra de Deus, e não em você e nos homens. Versos 5 a 8, olha que interessante. Confie no Senhor de todo o seu coração. O que significa a palavra todo, irmãos? Dá para definir a palavra todo? O que é todo? O que é todo? Você sabe. Todo é? Tudo. Todo é tudo. Quer dizer que não pode sobrar nenhuma aresta, nenhuma parcela, nenhuma porcentagem de fora. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie. Tem algumas versões que diz não se estribe, que lembra do estribo do cavalo, Quem é bom cavaleiro igual eu, sabe que o estribo é onde você apoia o pé para subir, A parte do bom cavaleiro vocês esquecem. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Ao confiar em Deus de todo o coração, tais bênçãos serão derramadas em nosso favor. Aqui, separei mais 3, tem um monte, irmãos. É que eu não tenho tempo para ministrar tudo. Olha que maravilha. Nós acabamos de ler aqui a primeira delas, Deus endireitará o nosso caminho. Quando você confia em Deus, pastor, mas os 3 jornais que eu assisti essa semana estão dizendo que tal situação está indo para essa direção. Ok, legal, é bom assistir jornal, é bom estar antenado, isso tudo soma. Mas o que Deus diz a respeito? Que a palavra final sempre é do Senhor, para nós, não para o mundo, para nós. Surgiu uma proposta aí, legal, beleza. Você já consultou o Senhor? O que a palavra de Deus diz a respeito dessa proposta, dessa situação, desse plano que você almeja? Então, quando nós confiamos de todo o nosso coração, 3 bênçãos são derramadas em nosso favor. Mais 3, melhor dizendo. Deus endireitará o nosso caminho. Quantas pessoas estão andando em caminhos tortuosos? Assim, dessa maneira, zigue-zagueando, ou então andando em círculos. Não conseguem construir um caminho pleno, um caminho reto, um caminho que conduz à vontade de Deus. Estão sempre andando, ou como diz o ditado, nadando e morrendo na praia. Mas olha que interessante,
Aqui ele está dizendo, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe o que é vereda? Vereda é uma picada no mato, sabe? A pessoa pega um facão e vai abrindo caminho no meio do mato. É estreito, é caminhozinho estreito. Então a primeira pessoa que vai, ela vai abrir a picada, mas não vai ficar um negócio 100%. Vai ficar ainda meio perigoso, talvez, né, não no rumo certo. Mas aí chega a sua vez. Você então agora vai andar nesse caminho apertado, nessa vereda estreita, nesse caminho estreito. Ele tem perigos, ele ainda tem alguns desvios de rota, algumas situações perigosas, mas aqui está dizendo que aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, aquele que confia em Deus de todo o coração, o Senhor endireitará as suas veredas. Pastor, você sabe que agora te ouvindo a palavra de Deus, eu estou identificando que tem caminho na minha vida que está errado ainda. Eu ainda estou me desviando, em dados momentos eu acabo indo para longe de Deus, parece que a minha vereda, o meu caminho não está aplanado, não está reto, não está bem construído. Pois bem, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar a sua vereda. Ele vai construir para você um caminho seguro. E é tudo que nós precisamos nesse mundo, meus irmãos. Outra coisa, quando nós confiamos de todo o nosso coração em Deus, o Senhor também nos concede uma outra bênção. Ele nos afasta do mal. O verso 7 diz, ó, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Ou seja, quando nós tememos a Deus e quando nós não nos guiamos pelos nossos próprios olhos e confiamos nas Escrituras e em Deus de todo o coração, há uma tendência santa de nós não sermos atraídos pelo mal. Porque o natural para mim, para você, é ser atraído pelo mal. O nosso coração é caído, a nossa natureza é adâmica, é má, é perversa. E como é que nós vamos fugir dessa natureza? Abra lá em Romanos 7, por gentileza, só para ilustrar um pouquinho melhor, ficar um pouquinho mais claro. Romanos 7, o finalzinho. Verso 23 a seguir, Romanos 7. O apóstolo Paulo está dizendo algo bem interessante aqui, ó. É o conflito do homem carnal versus o homem de Deus, transformado, alcançado pela graça. Mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, na minha natureza, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz uma pergunta. Se parasse aqui, nós estávamos em mau lençol. Se acabasse aqui o capítulo e não tivesse o capítulo 8, meu Deus, e agora? É verdade, eu sou um homem miserável mesmo, terrível. Bastou eu dar como diz, uma afastadinha do Senhor, meu Deus. Mas não acaba aqui, ó. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora o versículo 1 de Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. E aqui segue, é lindo esse capítulo. Ou seja, a morte de Jesus Cristo no Calvário, a sua graça derramada sobre nós, fez com que o poder do pecado que imperava, que reinava sobre nós, que nos conduzia, como marionetes, perdesse. Agora a corda foi cortada,
E agora nós não somos mais marionetes nas mãos do pecado nem de Satanás, mas agora nós somos filhos de Deus. Não somos mais dominados pelo mal. E quando nós então ouvimos a palavra e temos o nosso coração totalmente confiante no Senhor, meus irmãos, aí é que nós nos afastamos do mal. Cada dia mais o mal perde a graça para nós, o pecado perde o gosto para nós. É como se num tempo pecar eu sentia prazer, agora eu sinto nojo. E quando eu erro ou falho, seja a menor falha ou menor erro, no sentido de consequência, isso traz para mim uma repulsa. Eu não vejo a hora de me reconciliar com o Senhor. E por último, ao confiar em Deus de todo o coração, tais bênçãos serão derramadas em nosso favor. A terceira aqui deste bloco, ó. Bálsamo do céu será derramado sobre nós. Olha o verso 8, ó. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quinta-feira na intercessão nós falávamos sobre isso. Uma das nossas irmãs falava: meu Deus, como tem gente adoecida da alma, como tem gente adoecida da sua mente, tem mesmo. As pessoas estão sufocadas, as pessoas estão temerosas, as pessoas estão morrendo por conta do estresse, da ansiedade e de tantas outras coisas. Porém, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que confia nele de todo o coração, irmãos, é como se, sabe o que é bálsamo? Bálsamo é o remédio, é um remédio do céu, é algo que os nossos olhos não veem, mas são emanados pela graça de Deus, e esse remédio vem sobre nós, sobre o alto da cabeça, a planta dos pés. E as pessoas estão loucas, e as pessoas estão perdendo a paz, e o mundo está desmoronando, mas aquele que tem o bálsamo do Senhor está em paz. Ao ponto de que você vê a loucura das pessoas, e você coça a cabeça e fala: mas por que essa pessoa está assim? Não deveria. Por quê? É o bálsamo do céu, que é derramado. E ainda fala: refrigério para os seus ossos. Davi, quando adulterou com Batseba e mandou matar Urias, antes dele confessar o seu pecado a Deus, ele relata que ele sentia a sua pele grudando nos seus ossos, e ele chorava noite e dia, encharcava o seu leito de suor, não tinha paz. Mas quando a gente guarda a palavra de Deus, quando a gente confia em Deus de todo o coração, meus irmãos, o pecado então ele não tem mais poder sobre nós, e agora nós podemos desfrutar do refrigério de Deus. Sabe o que é refrigério? Refrigério é isso aqui, ó. Só para ilustrar, ó. Você está lá suado, aquele calorão, você chega no lugar, sabe quando está aquele calor no ambiente, você liga o ar-condicionado, o ventilador, qualquer coisa que dá, você sente a temperatura do seu corpo baixar, né? Dá aquela qualidade gostosa de vida, você respira melhor, aquele ali, refrigério nos ossos, na alma, no interior. Deus é aquele que traz refrigério para a nossa vida. Por último, confiar na palavra de Deus gera disciplina e obediência. Isso aqui é muito importante. Confiar na palavra de Deus gera disciplina e obediência. Verso 9 a 12. Já partindo para o encerramento. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem.
Louvado seja Deus, que coisa linda, irmãos. Eu não tenho a tendência de falar muito em dízimos e ofertas, até porque eu entendo que isso está tão claro na Bíblia, e é muito mais uma questão pessoal do que o muito a gente falar, mas é interessante, tá? Nós aqui nessa igreja, pelo menos eu creio assim, que nós precisamos ter um entendimento de que honrar a Deus com os nossos bens, ou seja, dizimar, ofertar, e honrar a Deus com os nossos bens não é trazer tudo ou todo o dinheiro para a igreja, não é isso. Você honra a Deus com os seus bens quando você usa o seu dinheiro de forma adequada, moderada, cuidando da sua família, talvez ajudando o próximo, enfim, fazendo algo de bom para alguém e para a sua família, ok? Também não acredito que quem não é dizimista é amaldiçoado, não vai entrar no céu, a Bíblia não diz isso. Salvação não tem nada a ver com dízimo e oferta, isso é lorota. Hoje o povo ouve muita gente, ouve gente boa e gente ruim, e tem uns pastores aí que eu não sei que teologia que eles têm, né? Quem não é dizimista e ofertante vai para o inferno. Onde é que está escrito isso? Eu não sei se nós vamos para o céu ou para o inferno, enfim, não sei se o nosso destino eterno é baseado no que a gente faz. Que eu saiba, é baseado no que Cristo fez. Agora, nós estamos vendo aqui, só para pontuar uma situação. Aqui está dizendo, honre ao Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Tá? O que nós entendemos aqui? O que essa igreja ensina sobre dizimar e ofertar? Não são pontos para levar para o céu, para colocar no céu ou tirar do céu. Mas o que a gente aprende, irmãos? E é muito interessante a gente entender isso. Dizimar e ofertar é um moderador na vida do crente. É um regulador. Sabe por quê? Porque quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos nos permitindo ser desafiados a confiar em Deus no seguinte sentido: puxa vida, eu vou tirar 10% daquilo que eu ganho e entregar, como diz o meu oferta na igreja, mas vai me fazer falta. Então é como se eu dissesse para mim mesmo, Luiz Henrique Fonseca Norato, você está tendo a oportunidade de confiar que Deus é totalmente capaz de te sustentar com os 90%, de tal forma que não vai faltar nada para você. Então, dizimar e ofertar, muito mais do que qualquer outra coisa, é um regulador. É uma forma de eu combater até mesmo a possibilidade de me tornar alguém avarento, apegado ao dinheiro, além de ser uma forma de se manter a obra do Senhor enquanto ela existir na terra, e uma forma igualitária. O que dizima 10 mil não é mais dizimista do que o que dizima sobre um salário. Os dois entregam a mesma porcentagem, aquilo que é requerido na palavra. Então, nós vemos uma promessa aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que quem não dizima no oferta, Deus não abençoa. Quem sou eu para dizer isso? E eu oro para que abençoe também. Eu quero o bem de todos. Agora, está escrito aqui, não foi eu que escrevi. Isso é muito bonito. Honre ao Senhor com os seus bens e com as suas primícias e toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, à medida em que você se permite ser um instrumento de Deus, também para honrar a obra de Deus, o Senhor também cuida de você. Então, mais uma vez, eu gostei dessa oportunidade de tocar nesse assunto. Dizimar não é barganha, não é troca, não faça isso. Não é porque você devolve o dízimo na casa do Senhor que você tem direito de requerer algo de Deus. Deus é dono de tudo, nós não temos nada, tudo é dele. Então, dizimar é muito mais um marco regulatório da minha alma. É como se eu dissesse para mim mesmo, confia em Deus. E os 10 que você está devolvendo nem seus são, e os 90 que estão com você também não são. Olha como é que Deus é maravilhoso. Os 100 são dele, nada é meu.
Algo só é meu se eu tiver posse definitiva. Eu tenho uma casa, irmãos, eu e Elaine. Os bens que nós temos, uma casa e um carro. Não pertence a mim, a ela. Porque o dia que eu faltar e ela faltar, pode ser que passe em herança para alguém. Mas essa pessoa que receber em herança, também vai morrer. Ou seja, nós não temos posse definitiva de nada. Tudo é de Deus. E quando a gente honra a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo, nós estamos então permitindo que nós sejamos regulados, instruídos, e a gente fecha as portas para a avareza, para o apego demasiado ao dinheiro também. Isso é muito importante. Agora, dizimar não é obrigatório, não é forçado, é algo espontâneo, é algo entre você e Deus, não entre você e a igreja. Mas eu achei interessante poder falar isso daqui, porque eu acho que é bom, né, para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. E por último, e não menos importante, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem. Então, confiar na palavra de Deus gera disciplina e obediência. Oh, meus irmãos, como faz bem para nós ouvirmos a repreensão do Senhor, a correção do Senhor, com ouvidos temerosos, com ouvidos obedientes. Tem tanta gente, irmãos, que faz anos que o Senhor está repreendendo, o Senhor está corrigindo, o Senhor está falando, a pessoa sabe o que tem que fazer, a pessoa sabe o caminho que tem que tomar, mas ele continua em oposição feroz contra Deus e contra a sua palavra. E se continuar assim, vai pagar um preço caro, e talvez esse preço seja um preço eterno. Vamos ficar de pé? Ficando em pé, feche os seus olhos.